Café com Mogi News de hoje continua, né, nesse mês especial das mulheres, e hoje com uma convidada muito especial, Marisa Shibata, diretora administrativa da Rede Shibata, uma rede que vem aí só crescendo em Mogi. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, por estar com a gente hoje. E eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, né, como é que vem sua carreira, como é que você escolheu essa área, foi se profissionalizando. Na verdade, eu cresci dentro do supermercado, né? Eu tenho quase a mesma idade, sou um pouquinho mais velha. Então, enquanto bebê, eu convivi muito, né, com a família, o dia a dia, naquela correria, naquele início difícil que eles tiveram. Então, eu acho que foi natural eu buscar uma profissão que eu pudesse ajudar a família. Então, inicialmente eu tinha escolhido psicologia, não passei. E aí, quando eu estava fazendo cursinho, eu descobri relações públicas. Aí eu falei, nossa, relações públicas tem tudo a ver com a profissão que eu posso ajudar aqui na parte de comunicação. Eu gostava muito de reunir os colaboradores e ter essa preocupação com a empresa, né, do que a empresa significa para a cidade. Então, eu me inspirei, fui para São Paulo, também uma novidade, né, São Paulo, falei, nossa, indo de Mogi, aprendi muito lá, estudei na FAP. E eu aprendi muito com as minhas amigas, com os professores, a realmente buscar formas de ser uma empresa bem-sucedida. Então, assim, foi o início, né, a carreira, e depois eu fui trabalhando, até meu pai sempre me estimulou a tentar trabalhar fora. Falou, Marisa, trabalha fora para ver como que é. Então, eu tive também a oportunidade de trabalhar fora e na venda do supermercado para o Grupo Pão de Açúcar, eu trabalhei lá e trabalhei com a dona Vera Jangrande, que eu tinha estudado ela lá em Relações Públicas, a ombudsman do Grupo Pão de Açúcar, que quando ela veio para Mogi eu falei, por favor, eu gostaria muito de trabalhar com a senhora, né? E aí passei por todo um processo de entrevistas e eles falaram, Marisa, eu acho que o seu perfil é recursos humanos. Eu falei, não, eu quero trabalhar com a dona Vera, né? E eu fiquei bem na fase da venda, atendendo todas as reclamações, nossa, inclusive da falta do Shibata. Período difícil. E aí eu conversei muito com a dona Vera, ela me ensinou muito, né? Então, eu acho que, assim, a minha carreira, o início dela, eu tive a dona Vera Jangrande como uma pessoa, uma mulher com determinação, com conhecimento. Quem conheceu, quem estudou, fala, meu Deus, é a mulher para aprender. E eu aprendi muito com ela. E ela falava muito de encantar os clientes, né? Então, tudo que eu passei lá no Grupo Pão de Açúcar, eu aprendi com ela como lidar com os problemas para poder atender. Você ficou no grupo? Fiquei quase 1 ano lá. E aí, justo nesse ano, ela faleceu. Mas a intenção era, eu falei, dona Vera, eu preciso estudar mais, porque eu quero ser igual a senhora. Porque a senhora sabe muito, como que a senhora sabe tudo isso? Ela falou assim, Marisa, estuda, vai atrás realmente do que você acha que você precisa e depois a gente conversa de novo, né? Só que infelizmente ela acabou falecendo, mas ela me deu uma lição, uma injeção, né, de ânimo, de vontade de buscar aquilo, porque ela foi um exemplo realmente de mulher. Então nessa parte profissional, ela me inspirou bastante e eu devo muito a ela o que eu conheço hoje na parte da minha, vamos falar assim, da minha profissão, relações públicas, né? E você viveu fora também, né? Eu tive essa oportunidade de estudar, também fiquei quase 1 ano nos Estados Unidos e com estágio, trabalhei em supermercado lá no Costco e fui a primeira estagiária deles. E aí eu passei por todos os setores e eles falaram, Marisa, você não quer ficar aqui? Aí teve lá a torre gêmea lá, teve aquele problema todo, aí meu pai, volta. Falei, não, mas tá bom, eu vou conseguir emprego aqui. Ele, volta. Aí eu tive que voltar, e quando eu voltei, falei, pai, mas eu acho que ainda vou buscar um trabalho fora. Ele falou, tá bom, então enquanto você procura, vamos andando comigo nas lojas. E aí, virei motorista dele, e fiquei rodando todas as lojas, porque até então eu falava, pai, quando eu era funcionária do Pão de Açúcar, eu falei, eu sou funcionária do Pão de Açúcar, hein? Eu não posso misturar com as coisas do Shibata aqui.
E aí, depois eu falei, tá bom, agora, pai, vamos voltar, que agora eu posso, né? E aí, comecei a visitar todas as lojas, fiz trabalho, aí eu comecei a trabalhar na área de qualidade, fazendo auditorias e treinamentos, junto com a nossa nutricionista também, a Elian, uma funcionária antiga nossa, que está até hoje com a gente. Me ensinou muito sobre todos os processos que tem que ser da forma correta. Então, também foi uma bagagem para mim. Porque aí, com isso, quando o Pão de Açúcar devolveu as nossas lojas e completou 5 anos, a gente poderia voltar para Mogi das Cruzes. E eu ganhei essa loja da Vila Industrial, para eu cuidar. Então, cada primo cuidava de uma loja e eu ganhei essa loja para eu cuidar. Uma responsabilidade. Super responsabilidade. Aí o José Maria, né, o nosso gerente, ele me ajudou bastante. E aí a gente começou eu comecei essa carreira agora como, né, uma gestora de uma loja, né? Então, conhecendo e tendo a responsabilidade de cuidar dos colaboradores, de cuidar do resultado da loja, de todo o processo, claro, isso em conjunto, né, a família toda, mas com uma responsabilidade maior. E você estava falando das mulheres, né? Falou da dona Vera, falou da Eliana, nutricionista. E também, quais outras pessoas te inspiraram, né? Os homens da família e também trabalhando junto. Como é que é esse apoio para você? Eu acho que a minha avó, a mãe do meu pai, né? A dona Quimie, eu acho que ela foi um exemplo de mulher, e para mim, para as minhas primas, para a família toda. A forma que ela educou a família, né, e a forma com que os homens tratam as mulheres, eu acho que tem muito com o que a minha avó passou para eles. Então, os homens da nossa família são homens que cuidam das mulheres, admiram as mulheres, né? Até emoção. Eles foram abrindo caminho para vocês, né? Dando oportunidades, né? Eu acho que se não fossem os homens, a gente não teria tido essa oportunidade. Claro que a minha avó, ela teve esse papel, né, de educar, de ensinar. Minhas tias também, né, todas, tanto as irmãs do meu pai, né, meus tios, uma família muito unida, né, e eles batalharam muito. Então eu vejo assim que a nossa família, a união, o respeito, dessa base toda, né, que eles construíram, foi o que gerou hoje a gente está colhendo, é uma geração que está colhendo bons frutos. Eu sei da dificuldade que todas elas passaram e eu vejo assim, de onde a gente ganhou força, nossa geração? A gente ganhou a força das mulheres, porque pelo sofrimento elas fortaleceram a gente, mas o carinho dos homens é o que também uniu, né, essa força aí, né, da mulher e do carinho do homem, que parece até, né, complexo, mas é o equilíbrio que a gente tem. Então, a gente se sente respeitada, a gente tem oportunidades, nós somos admiradas, como também nós os admiramos. Então, eu acho que a gente tem muito a agradecer, viu, aos homens da nossa família. E nessa trajetória, né, são 47 anos da rede, né? Que pontos você destacaria e como os mais marcantes dessa longa história aí com Mogi das Cruzes, né? E expandindo para outras cidades também? Da minha trajetória, os meus pais, eles sempre me estimularam a buscar o que eu realmente, né, gostava de fazer, o que eu gostaria de fazer, ou sempre estimulando ao novo, nunca a ficar acomodada, sempre buscar conhecimento, experiências, né? Então, desde cedo eu tive essa oportunidade de morar fora. Então, e sem culpa. Será que eu vou? Será que meus pais... Não, eles só vai, né? Então, minha mãe é uma que me apoiou bastante na minha trajetória também, porque quando eu tinha medo, minha mãe falava assim, você tem que ir, vai, né? O meu pai sempre me estimulou também, Marisa, o que der para fazer, e não era fácil na época, eu vou fazer. Então, eu tive esse apoio, e quando eu trabalhei nos Estados Unidos e depois eu voltei para cá,
outra cabeça, de valorizar cada detalhe do que a minha família tentava me mostrar no dia a dia, você volta com uma gratidão imensa, né, do que você tem, porque lá você não tem nada. Nem ninguém, né? Lá, né, tudo bem, uma experiência de sobrevivência, de conhecimento, sim, mas quando você volta, você fala, é aqui que você tem tudo, né? E quando eu comecei a trabalhar e trabalhei fora e voltei para a família, né? E aí quando meu pai falou assim, agora vamos juntar todos os primos. Então nós somos em 5, Fernando, Anderson, Eric, Edson e Marisa. Então, quando vocês começaram? Isso foi em 2005 ou 2006. A gente ficou todos juntos. É porque cada um cuidava de uma loja. Ficamos todos juntos numa sala e nós começamos a trabalhar como diretores da Rede Chibata. Os pais sempre atuantes. E quando eles uniram os jovens, né, para assumirem, né, como uma responsabilidade que eu não é mais a Marisa da Vila Industrial. Nossa, a Marisa tem que ver Jacareí, tem que ver Itaquá, tem que ver tudo. Numa visão, não é mais minha loja. Todas são minha loja, né? Então, a gente teve uma empresa de consultoria que ajudou a gente a trabalhar os indicadores de gestão. Nós tivemos que trabalhar muito essa questão de afinidade, de relacionamento, de um respeitar o outro como de trabalhar as competências. Então, esse foi um marco muito importante para a gente se unir realmente à geração nova para conseguir fazer a gestão. E desde então, né, a gente vem crescendo, né, hoje a gente está com 29 lojas, em 16 cidades, né, uma responsabilidade aí com quase 6.000 colaboradores. Nós 5, né, com o conselho, que é meu pai, seu Antônio, seu Paulo, seu Rubens, seu Osvaldo, reuniões semanais, falando de resultado, falando o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que melhorar, junto com os regionais, junto com os gerentes, gestão de pessoas, coordenadores. Então, é uma responsabilidade grande, né, que hoje está nas nossas mãos também, né? Então, essa união que a gente também conseguiu conquistar, né, e com o tempo, a gente fala assim que a gente acha que a gente está bom, mas dá para ficar melhor, né? Sempre. E a gente tem essa união para conseguir, a gente conseguiu, né? E a nosso escritório novo também acho que foi um marco, porque a gente estava crescendo, a gente não tinha espaço, né? E a gente acredita na expansão da rede. A gente sabe que vai crescer, a gente tem que se estruturar para isso, né? Então, a gente vê que, assim, é um prédio, mas um prédio que pode acolher várias pessoas para um treinamento, que acolhe toda uma área estratégica da empresa, está tudo lá, tudo perto da gente, né? Falando direto com a gente, e tudo que acontece a gente agindo junto, né? Então, a gente cresce, mas a gente ainda consegue manter, né? Tem uma base para esse crescimento, né? Que meu pai sempre fala, se você não tiver base, aí a queda é muito alta, né? Então, e o acompanhamento deles é essencial, né? A gente, graças a Deus, tem todos eles junto com a gente, e humildade para aprender sempre. Eu acho que eles aprendem com a gente aprende com eles, e a gente sabe que todo dia é dia de aprender, né? Então, a gente conseguiu construir isso, e a gente quer passar isso para a próxima geração, a gente quer passar isso para a liderança, né, das lojas, porque tem que ter essa identidade, né? Eles têm que entender a cultura, né? Porque a gente dá muito valor, né, para a família. Então, é o slogan, né? De família para família. De família para família. E realmente o que a gente passa para as pessoas que ficam direto com a gente não vamos perder essa essência, né? Vamos reforçar sempre isso, e sempre que a gente puder estar presente, a gente tem que passar, porque é o exemplo, não é a fala. É o exemplo que a gente tem que dar, né? E, né, pelo jeito, a rotina é bem puxada, muitas reuniões, né, esse trabalho todo. E como fica o seu dia a dia, né, a família? Olha, quando eu tive o João Guilherme, né, eu estava já na loja ali, e eu sempre quis ter filho, né? Então eu tinha vou ter filho tal ano, depois tal, tudo planejado. Não foi exatamente como eu pensei, mas
Eu tive as minhas irmãs, que elas me ajudaram muito, assim como babás e tias, né? Me ajudaram muito quando eu tive meu primeiro filho. Minha mãe, minha sogra, e eu falo assim das minhas babás, né? Porque eu tenho 3 filhos, né? O João Guilherme, a Isabela e a Heloísa. E em cada fase, né, eu tinha uma babá, né? No caso, eu comecei com a Karina, foi uma babá novinha que me ajudou bastante. Ficava comigo lá no escritório. Então, assim, Dona Marisa, deu a hora de dar do leite. Aí ia lá, dava de mamar. Daqui a pouco batia de novo, ó, deu a hora. Então, era uma rotina muito, muito corrida. Eu até penso, falo, nossa senhora, às vezes eu estava amamentando e trabalhando, né? Que pecado, não façam isso, mães. Amamentar é amamentar, trabalhar é trabalhar, mas eu não dividia. Na época, hoje eu me arrependo. Até falo para minha filha, olha, mas a mamãe estava com todo o amor ali. Com certeza. E eu tive a Ieda, né, que é a esposa do Zé. Minha querida Ieda também me ajudou bastante na minha fase aí, trabalho, filhos. E assim, sendo a pessoa essencial realmente na criação dos 3, né? E agora eu tô com a Sônia, que a Sônia também, meu super braço direito, né? Ela me ajuda em casa, ela dirige, me leva as crianças para mim. Então, se não fossem essas mulheres que eu confio e que, nossa, eu sou muito grata, muito, muito grata pela ajuda, porque senão eu não ia conseguir, porque a gente tem que escolher, né? E realmente, para ser mãe e ser empresária, houve sim sacrifícios, mas eu acho que eu fiz de uma forma balanceada, né? Aprendo todos os dias hoje como mãe, né? Porque agora já estão grandes, né? 17 anos, 15 anos, 12 anos. A gente se policia em casa, nada de eletrônicos enquanto a gente está comendo, para a gente conversar, né? Aquele momento do dia. Tem que ter, né? Porque eles estão na correria da escola, a gente está na correria do trabalho. Vamos jantar e vamos conversar, né? Então eu sempre falo, nada de eletrônico na hora de comer. Então, sempre que der, vamos conversar? E eu ainda falo, se vocês ficarem viciados nisso, eu tiro isso de vocês. E é tão difícil hoje em dia. Aí eu falo, e a cada vez que perguntar, me devolve mais um dia sem. Então, tem que saber viver sem, né? Então, e a gente mesmo. O eletrônico, ele ajuda e atrapalha, né? Então, difícil desligar, né? Difícil. E eu acho assim, no passado, eu não conseguia administrar bem isso. Hoje eu já consigo ficar com meus filhos, consigo fazer uma atividade física, consigo cuidar de mim, coisa que eu não tinha tempo. Então, eu chegava em casa, ficava trabalhando até tarde, chegava cedo, trabalhava. Então, quer dizer, eu não me priorizava. Então, hoje eu dou exemplo em casa, falo, a gente tem que cuidar da gente. Então, eu vou para academia, levo meus filhos, né? Porque esse hábito, né, de saúde, de se cuidar, tem que começar cedo. Né? Então, a gente tem qualidade agora indo numa academia, treinar junto, né? E não deixa de ser um momento em família um também, momento. né? Estão juntos ali. Querem puxar mais peso que a mãe. E assim a gente vai vivendo. Acho que com o tempo a gente amadurece também, né? Deixa de ser uma mãe histérica para uma mãe normal, ou não?